Vou iniciar a gravação aqui para os outros colegas. Bom, essa aula tem uma relação com a aula sobre Durkheim que eu passei a vocês, e tudo que nós vamos discutir a respeito de Marcel Mauss só pode ser compreendido à luz da inserção e do projeto da Escola Sociológica Francesa, do Durkheim. Eu não sei, a Carla Berta, eu sei que estudou isso comigo ali na Teoria Antropológica 1, no mestrado. Eu não sei o quanto a Ana Paula tem familiaridade com esses autores, com Durkheim, com Mauss. Se você já tem alguma leitura. Sim. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade também, tá? E pelo jeito vão ser bem poucas pessoas hoje. Eu trouxe meu café. No entanto, essa abordagem sobre a ciência dele eu não tive oportunidade de estudar na cadeira de Sociologia do Conhecimento. Ok. Então a gente pode fazer a gente pode fazer uma revisão aqui, uma breve revisão para entrar no Marcel Mauss e sua relação com essa problemática da pessoa e do individualismo. Tá? Pode ser? Na verdade, eu preparei bastante o material da aula de Antropologia e Desafios, que eu ministro na segunda-feira. Então, aquela aula sobre Durkheim, ela tinha a ver com a aula de segunda-feira à noite. Tá? E se tu quiseres, se a Carla quiser também, eu ontem ainda gravei uma aula sobre Radcliffe Brown. Tem algum cruzamento com a nossa disciplina, mas é um cruzamento, enfim, um pouco frouxo. Né? Na verdade, a aula de ontem, que, enfim, está disponibilizada para os alunos sobre Radcliffe Brown, ela enfatiza essa ressonância da obra do Durkheim e do Mauss, que é muito importante, essa influência, no trabalho do Radcliffe Brown, mas sobre a noção de pessoa, a orientação do Radcliffe Brown é uma orientação distinta da que a gente está adotando nessa aula, tá? O Radcliffe Brown ele vai falar da ideia de pessoa num texto chamado A Noção de Estrutura Social, tá? Ou Conceito de Estrutura Social, que está no livro dele, que foi traduzido pela Vozes, Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. E ali ele vai fazer uma diferença, que é a diferença que é mais ou menos um certo senso comum sociológico acaba reconhecendo, qual seja, de um lado nós teríamos um indivíduo natural para Radcliffe Brown, esse indivíduo empírico, biológico, esse membro individual da espécie humana, como vocês e eu. E de outro lado, nós teríamos as relações desse indivíduo com outros indivíduos, e essas relações elas vão formar, enfim, vão formar grupos, como, por exemplo, família, exército, trabalho, burocracia, religião, partidos, estados, sindicatos, enfim, outros tipos de associação, e essas associações vão ficando progressivamente mais complexas numa sociedade que deixa de ser uma sociedade simples, né? E, portanto, ele vai dividir, né? Ele vai fazer essa divisão que é a divisão do senso comum sociológico. De um lado, esse indivíduo empírico, e de outro, as relações desse indivíduo que ele vai chamar de pessoa. Então, a pessoa é mais ou menos a posição, para Radcliffe Brown, do indivíduo numa rede de relações. Então,
Se eu sou marido da minha esposa, essa é uma forma de ser pessoa. Se eu sou filho dos meus pais e eu tenho direito à sucessão e herança, eu estou sendo pessoa, tá? No sentido do Radcliffe Brown. E o sentido do Marcel Mauss e posteriormente na discussão sobre sociedades complexas, a orientação vai ser bem mais crítica em relação a essa categoria. Isso tem muito a ver com o texto da aula de hoje. Aliás, esse texto é fundamental, inclusive eu acho que eu arrolei ele nas resenhas obrigatórias. Vocês me confirmem, por favor? Então, não tem como passar por essa disciplina sem ter uma boa leitura e eu revendo o texto não sei que vez, pela enésima vez, ainda hoje, eu consigo descobrir coisas novas, eu me dou conta de quão apaixonante é essa leitura de Durkheim e Mauss, quer dizer, no caso Mauss, né? Eu gosto mais de ler Mauss do que ler Durkheim. Como você sabe, o Mauss era sobrinho do Durkheim e eles tocaram juntos esse projeto de fazer um grupo que cria uma sociologia, que cria uma ciência que não existia, né? A partir de uma revista que era L'Année Sociologique, que ela foi chamada de Anuário Sociológico, né? E que existiu por décadas. E ali algumas das mentes mais brilhantes da intelectualidade francesa estavam agrupadas sob a batuta do maestro Émile Durkheim. Então, para revisar, Durkheim, o essencial da obra dele é publicado no final dos anos 80 e e durante os anos 90 do século XIX na França. O que está acontecendo no século XIX francês? Nós temos uma coisa chamada Terceira República, que é a partir de 1870 e vai durar até 1940. E nessa Terceira República você tem o surgimento, primeiro, da escola pública laica, porque a escola pública ela existe na França desde a Revolução Francesa. Tá? Mas a escola pública laica como um direito universal dos cidadãos, ou seja, a religião não se metendo nos assuntos escolares, enfim, ela foi consolidada em 1882. E como eles estavam numa guerra, como eles saíram de uma guerra com a Alemanha e tinham saído de uma ditadura que tinha durado 20 anos, né? Essa ditadura que eles saíram era do sobrinho do Napoleão, e tem um texto que certamente vai ressoar para vocês, que foi sobre o golpe de Estado que levou essa ditadura, que foi do Luiz Napoleão, o texto escrito pelo Karl Marx. É um texto muito importante assim, de análise de conjuntura, se chama O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Vocês ouviram falar? Então, esse golpe de Estado, que foi no fim da década de 40, porque a década de 40 do século XIX é uma década que brotam as chamadas revoluções liberais, né? Mas, enfim, esse assunto é uma teia complexa e eu digo isso muito à vontade, porque eu só estou com duas alunas aqui, porque senão eu fico um pouco mais formal, né? E ele é um século cheio de efervescência científica, política, religiosa, enfim, conflito. E, no entanto, ele é considerado um dos séculos mais pacíficos da história da Europa, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é um autor que recebe muito a influência do, do Marcel Mauss, do Marinovsky, né? Que foi um economista que escreveu um livro chamado A Grande Transformação. Vou botar aqui o nome dele, para Karl Polanyi. Polanyi, tá? Grande
transformação. Vocês já ouviram falar? Ah, que bom. Que bom que eu tô aqui com pessoas bem informadas, tá? Não tem problema nunca ter lido, porque quando a gente ouviu falar é porque de alguma forma as ideias circularam, tá? As ideias circularam, então a informação da existência significa que em algum contexto isso apareceu para vocês. Isso é mais importante, porque daí para a leitura é um passo. Ah, tu és economista. Nossa, estou falando aqui com duas pessoas extremamente qualificadas, então. Nossa, não posso dizer besteira mais. Tá? É, então, nesse livro, Ana Paula, ele está tomando o exemplo do Malinowski e do Marcel Mauss, que é uma teoria da troca que o Marcel Mauss faz, que é uma teoria muito original, que é a teoria da dádiva, que está num livro chamado Ensaio sobre a Dádiva. E nesse livro ele vai mostrar formas de intercâmbio cerimonial, ou seja, trocas de presentes que não envolvem uma dimensão de lucro, não envolvem uma dimensão de comércio. Tá? Então, ele chega à conclusão que a sociedade, na verdade, ela depende para a sua existência desse tipo de troca cerimonial, porque é uma troca que vai criando vínculos, tá? Como os presentes de aniversário. Isso aí está, Ana Paula, no ensaio sobre a dádiva, que está no mesmo livro que eu passei a vocês, né? E que é basicamente a obra do Marcel Mauss mais influente e cujo legado existe até hoje. Para vocês terem uma ideia, existe um movimento, tá, chamado MOS, que é o movimento anti-utilitarista nas... Existe até hoje esse movimento, e eles têm uma revista chamada Review de MOS. Eu não sei vocês, mas eu na graduação eu estudei francês. Mas eu não estudei francês para falar ou para fazer um pós, bem que eu gostaria. Tá? No entanto, eu aprendi a ler em francês nessa época, o que não me torna um leitor muito fluente, mas me ajudou muito a ler artigos científicos, a ler livros, etc., porque muita coisa não está traduzida para o português. Eu tinha uma professora chamada Rejane Carrion, porque na minha graduação eu fiz filosofia, mas eu não conhecia antropologia. Eu conheci a antropologia, me apaixonei enfim, depois eu tive um desvio de rota, acabei fazendo mestrado, doutorado em antropologia, acabei sendo professor da URGS, etc. E na época, e desde então, eu leio em francês, porque ler em inglês também é uma obrigação para quem está na nossa área. Mas o francês ele foi perdendo a relevância que ele tinha. E é uma pena, porque é uma língua linda, e os franceses eles têm uma prática de escrita e de aprendizado de ciências humanas, né, que faz deles assim um dos melhores prosadores nessa área. Eles fazem alguns dos melhores dicionários, eles produzem alguns dos melhores textos de síntese. Eles são, enfim, fascinantes, né? É a língua do racionalismo, né? E aí a minha professora, essa Regiane Carrion, isso lá em Priscas Veras, né, início dos anos 80, ela dizia que a língua portuguesa ela é bonita, mas ficar só nela é um exílio. Então, por isso tem essa curiosidade que eu estou destacando, que é o movimento anti-utilitarista, e o Karl Polanyi, que eu citei, ele é um autor que ele, enfim, envereda por esse terreno do anti-utilitarismo.
E ele, entre outras coisas, ele vai dizer que o século XIX, até os anos 30, aliás, até a Primeira Guerra Mundial, foi o século de maior estabilidade na história humana. E ele deve essa estabilidade, sim, a uma certa, a um certo regime, enfim, a um certo regime pactuado, um conjunto de regimes pactuados a partir da derrota do Napoleão ali no início do século XIX, né, o Tratado de Viena, que delimitou isso, e também uma coisa que acabou, que era o padrão ouro. E, enfim, havia estabilidade em vários níveis, mas essa estabilidade é muito relativa, se pode discutir, etc. Mas o que eu quero dizer é que o Durkheim, ele chega num momento bastante conturbado, né, que essa estabilidade começa a se desagregar, e, ao mesmo tempo, tem um investimento do Estado francês na criação de novas universidades, de novas cátedras da universidade. Por exemplo, ele vai, enfim, ser professor numa dessas universidades mais importantes, que estão ali dentro de Paris, né? Ele vai ser professor da Sorbonne, e depois o Marcel Mauss vai ser professor de uma universidade chamada Escola Prática de Ciências Sociais, a Escola Prática de Altos Estudos em Ciências Sociais, né? E ali, e também ele ajudou o Marcel Mauss a organizar um museu, que depois virou um museu muito importante, que é chamado Museu do Homem, né, Museu de l'Homme, né, que ficava ali perto da Torre Eiffel. Se eu tiver, assim, falando alguma coisa que não faça nenhum sentido, por favor, vocês me perguntem, mas é que eu estou tentando dar um pouco um contexto de onde surgem essas preocupações aí do Marcel Mauss, e por que ele acaba continuando este legado do tio dele, né? Como vocês sabem, o Durkheim, ele vem de uma família de rabinos, né? Ele era para ser a 8ª geração de rabino, ele teve uma formação para ser um rabino. Uma região do interior lá da França, chamada Epinal, que é perto ali enfim, ali da Alemanha, né? E aí é muito interessante porque ele se afasta da religião dos pais. Mas para quem, como eu, vem de uma família judia, tá? E eu tive um pai que também se afastou da religião para ser professor universitário. Tá? Então, existe um movimento secularista muito forte, né, que ele está associado ao iluminismo, e é uma espécie de iluminismo judaico. E isso se tornou mais consolidado na medida em que, no século XIX, depois da Revolução Francesa, os judeus começam a ter cidadania que eles não tinham na Europa. Eles eram súditos que tinham que viver em guetos, que tinham direitos diferentes e eram direitos menores. Eles não podiam exercer várias profissões, eles tinham que morar em determinados lugares, eles tinham que vestir determinadas roupas, né? Ainda tem, assim, muitos desses guetos ainda existem, como inclusive pontos de visitação turística na Europa. A gente fica sabendo dos guetos através né, do episódio trágico ali, do gueto de Varsóvia, do nazismo, né? Mas era uma forma de organização espacial das cidades desde a Idade Média, no qual as pessoas não cristãs eram obrigadas a portar um determinado sinal, a usar uma estrela, a usar um tipo de chapéu, né? Senão elas sofriam castigos, né? Elas podiam ser privadas de liberdade, enfim, até ser mortas, né? Em Portugal eles chamavam isso de judiarias. Daí que vem a expressão judiaria, não sei se vocês já ouviram falar. Daí que vem a expressão judiaria. Mas, enfim, o Durkheim, ele é produto desse ambiente que produz uma preocupação com a laicidade, que ele é secularista, que ele é pós-regime despótico, então ele é produto de uma democratização e de uma derrota militar, que foi muito traumática também,
e uma derrota de um movimento comunista, que foi muito traumático, que foi a Comuna de Paris, em 1871. E ele está muito preocupado em entender, o Durkheim, as forças que são as forças mais profundas que produzem esse fenômeno misterioso chamado sociedade. Elas não são forças místicas no sentido de que um homem com espírito científico, formado no cânone de Augusto Comte, de Herbert Spencer, né, do iluminismo francês ali, de Voltaire, etc., de todo um crescimento de uma visão científica de mundo que se cristaliza com muita força no século XIX, ele não aceitaria nenhum tipo de explicação mística da existência da sociedade. E na época do Durkheim, né, começa a ter uma série de sociologias ou de propostas de sociologia alternativas, começa a ter o desenvolvimento de estatísticas sociais. As estatísticas, vocês sabem que são instrumentos de governo, desde que elas surgem, elas são instrumentos de governo, né? Foucault vai falar muito disso nas aulas do Colégio de França dele, lá dos anos 70. Então, através da estatística, tu começa a ver um governo que deixa de ser um governo de súditos, né? Os súditos são sempre súditos de um monarca, começa a ter um governo de cidadãos numa sociedade de massas. E é uma sociedade que está atravessando grandes transformações, ela está se urbanizando fortemente, porque ela ainda está sob a onda de um novo patamar de desenvolvimento do capitalismo, que é dado a partir da Revolução Industrial. Isso muda tudo, isso desagrega, isso foi objeto assim, de inúmeras denúncias e descrições. Por exemplo, vocês têm a situação do relatório sobre a classe trabalhadora em Manchester, que o Friedrich Engels faz, né? Você tem o Capital, no Capital do Marx você tem descrições detalhadas desde o Manifesto Comunista, do quanto a voracidade e a destruição e reforma e criação de novos tipos de vínculos que envolvem uma alienação profunda, eles são produzidos a partir de um capital que passa a não ter mais limites. Bom, isso a Ana Paula entende melhor que eu, né? Enfim, isso faz com que o problema de se repactuar essas repúblicas e esses países e de que forma se iria governá-los faz com que os governos invistam, né, na promoção de disciplinas científicas que supostamente elas podem servir de auxiliares dessas políticas de governo. Por exemplo, economia. Por exemplo, sociologia. Então, por exemplo, a antropologia, depois na Inglaterra, que os governos coloniais percebem que eles precisam da antropologia para melhor dominar, para melhor dividir e dominar, no caso dos ingleses, que era essencialmente a política que eles fariam nas suas colônias. Né? Entender a língua, entender os costumes dos outros para melhor mantê-los na linha. E aí os antropólogos se fazem necessários. Isso aí está muito claro na trajetória do Radcliffe Brown, por exemplo. E o Durkheim, ele em primeiro lugar vai se preocupar com o problema da moral e da educação. Dizer que é o problema da moral pode nos fazer entender um Durkheim como se fosse uma espécie de pregador moralista. Não, está muito longe disso. Né? A moralidade é um tipo, é uma forma abstrata de falar das forças que mantêm as pessoas cumpridoras e reprodutoras de normas, né? Porque essas normas não seriam seguidas se elas fossem impostas meramente pela força, né?
ou se elas fossem um código abstrato. A norma ela tem que implicar, e é por isso também que eles vão, que o Durkheim vai fazer uma pesquisa sobre religião, ele vai passar a se interessar muito mais sobre religião no final da carreira dele, né? Eu já estou com o meu café frio aqui, tá? Esqueça, começa a falar, enfim. E porque o Durkheim vai ver na religião, né, a síntese de toda essa tentativa de entender, afinal de contas, quais são as forças, né, que nos juntam em sociedade. E aí que ele vai chegar à conclusão que se a religião não existisse, ela seria inventada com um outro nome. Poderia ser a pátria, a nação, e de fato, na época em que ele estava, né, o sentimento nacional ele era dotado de um fervor, ela começou a ser dotado de um fervor religioso e que levava à guerra, e que acabou levando à Primeira Guerra Mundial. Né? Então você tinha ali o crescimento do nacionalismo e também o crescimento do imperialismo. Né? E na década de 80 do século XIX existe o chamado Tratado de Berlim, aonde as colônias são redivididas. Inclusive a Alemanha, que não tinha colônias na África, começa a ter colônias na África. Vocês sabem que o atual Congo, né, aquele país na África Central, ele foi dado como se fosse uma colônia particular de um rei que se tornou o primeiro grande genocida moderno, que foi o rei Leopoldo, da Bélgica. Tudo que se faz em campos de concentração e a morte como um castigo para qualquer delito foi experimentado em uma escala de milhões, inclusive amputações de pessoas, enforcamento de crianças para botar adultos na linha. Né? Então, todo tipo de horrores foram perpetrados por esse rei Leopoldo. Na verdade, foi o surgimento da fotografia que permitiu desbancar o poder desse rei Leopoldo da Bélgica. Porque foi uma senhora para lá, acompanhada de um jornalista, e ela, eu acho que era uma missionária cristã, né? Nem sempre os missionários são do lado do mal, né? Foi uma missionária cristã, e essa missionária começou a tirar fotos e começou a documentar as barbaridades que estavam ocorrendo na colônia do rei Leopoldo. E depois de posse desse material, ela procurou jornais na Europa, os jornais veicularam as denúncias, as documentações, e o rei Leopoldo perdeu o domínio sobre, o que não significa que o colonialismo tenha acabado. Na verdade, o colonialismo europeu, vocês veem ali até os anos 60, a África, ali a África portuguesa, Portugal estava empreendendo uma guerra contra os movimentos de libertação ali. Né? Então, o empreendimento colonial é um tipo de empreendimento essencialmente baseado na exploração muito bruta e crua de seres humanos, do trabalho de seres humanos, né? Sem nenhum tipo de construção de um grande aparato ideológico, de justificação, etc. Então, a história da África é a história dessa, infelizmente, é a história dessa espoliação, assim como a história brasileira é a história dos resultados dessa espoliação. O nosso país, assim, você não tem como entender o Brasil se você não tentar entender que em algum tipo de inconsciente cultural brasileiro, e eu falo isso com muito pesar, né, você tem uma mentalidade escravocrata muito entranhada, né, um tipo de motivo cultural de longa duração, a ideia de que as pessoas não são iguais e que umas, o Vladimir Safatli vai falar em ontologia da separação social, uma ontologia social de separação entre sujeito e objeto, onde você tem um sujeito, que é a classe proprietária, e um objeto para uso dessa classe proprietária. E que isso, de alguma forma, permaneceu a despeito de todas as transformações que nós tivemos. Tá?
Mas então, sem querer, assim, porque tem muitos meandros essa questão, o projeto da Escola Sociológica Francesa é esse projeto de tentar entender. Isso pode ser colocado a serviço de um Estado laico. Quais são as forças produtoras de consenso e de normalidade? A normalidade vai ser entendida inicialmente como uma noção estatística, tá? E depois, só que essa normalidade que se opõe ao patológico, isso está ali nas regras do método sociológico, né, que é um tratado de método do Durkheim, você tem ali uma espécie de divisão entre essa normalidade, enfim, acaba sendo, essa normalidade estatística acaba, querendo ou não, se tornando uma espécie de ideal de convívio desejável, né? E o patológico acaba tendo muitos fins, porque para o Durkheim você não observa a morfologia social, ou seja, você não observa a estrutura da sociedade, né? Senão quando aquilo que é normal, ou seja, o que é fato social, o que é comum, externo, normatizado, simbolizado como justo, se aquilo não é contraditado ou transgredido, né? Então, às vezes, o castigo do o crime ele serve para produzir essa sensação de que existe uma ordem que está sendo ameaçada. Então, nesse sentido, o crime é funcional. É incrível dizer isso, né? O crime é funcional a essa manutenção da ordem. Se você tiver instituições que, ao punir esse crime, né, elas repõem esse prestígio da moralidade, ou seja, daquilo que é desejável em termos de ordem social. Tá? Então, é um pouco uma sociologia da ordem, mas também é uma sociologia que se pergunta sobre aí esse é o tema da nossa aula anterior, e aqui eu termino um pouco esse breve excurso histórico, né? É também uma pergunta que tem ao final, quando ele está falando sobre religião, sobre as origens sociais do nosso conhecimento. Essa pergunta, como eu acho que eu já enfatizei no vídeo anterior, aquele que eu disponibilizei para outra aula, é uma pergunta que foi respondida pela noção de ideologia em Karl Marx. Então, nesse sentido, o Karl Marx ele é um pioneiro. Tem ali a ideologia alemã, a Sagrada Família, textos sobre religião, e ele vai falar na ideologia como uma espécie de consciência falsa, né? Ao mesmo tempo, ela parece produzir uma ideia de universalidade, de que as coisas como elas são, as hierarquias tais como elas existem, elas são justas e elas são justas de acordo com valores que são bons para todo mundo. Né? E ele vai dizer que essas ideologias são ideologias de classes sociais. São geralmente as ideologias das classes dominantes. E o problema do Durkheim é outro. Não é este problema que seria o problema da sociologia do conflito, como o Randall Collins, que é um autor muito legal, ele tem deixa eu escrever aqui para vocês, tá? Ele tem, assim, uma das melhores leituras de Durkheim que eu já li. Eu não sei se tem uma versão disponível desse texto em português na internet, né? Eu tenho uma versão em livro. Chama-se Quatro Tradições Sociológicas. Deixa eu botar o nome dele. Randall. Já ouviram falar? É a Raquel Vaz que traduziu, uma professora do departamento de sociologia. É uma especialista em Durkheim. E quais são essas quatro tradições sociológicas? Uma é a tradição do conflito, que eu falava a vocês, que é a tradição marxista. A outra é a tradição fenomenológica, se não me engano, que é a tradição da microsociologia, tá? Então vocês têm uma microsociologia da vida cotidiana, né?
baseado em um parâmetro que é praticamente um parâmetro etnográfico, assim, como a sociologia ali do Erving Goffman, mas de um outro cara chamado Herbert Blumer, de um outro cara chamado Harold Garfinkel, só pessoas mais especializadas conhecem, tá? Mas é uma sociologia da relação do eu e do outro na vida cotidiana. Carla, o livro está inteiro ali? Estou olhando aqui. Deve estar pelo tempo que está demorando para carregar. Olha só, está inteiro o livro. Obrigado, Carla. E ele é muito didático, o Randall Collins, tá? E digamos que ele é uma das melhores apresentações com objetivo didático, inclusive, que não são superficiais, que não é superficial, tá? Porque muitas vezes o Durkheim é apresentado de uma maneira muito superficial, não se entende certos sentidos mais profundos de sua obra. Então é uma maneira de aprender um Durkheim, eu acho que os antropólogos gostam. E ali ele está falando dessas questões, assim, das forças que mantêm as pessoas unidas. Tá? As forças que mantêm as pessoas unidas. Né? As forças morais, e ali tem o sagrado, e do sagrado vem a ideia da força eficaz. Tá? A sociedade te dá a ideia da totalidade, mas o sagrado te dá a impressão que tem algo maior que está exercendo agência na tua vida, que está exercendo agência na tua vida, que está agindo na tua vida, e isso é produzido não numa experiência individual, mas numa experiência ritual. A experiência ritual, ela é geralmente uma experiência coletiva, os ritos religiosos. Então é da agitação, da comoção é uma comoção sistematizada, é uma comoção sob controle, é uma comoção ritualizada, que nos dá a sensação de que existe algo maior do que nós, que é chamado de sagrado, mas por detrás desse sagrado está a personificação para Durkheim da sociedade como força eficaz. E a partir daí, todo mundo se desnudou, e aí a gente chega no nosso Marcel Mauss. Que o Durkheim ele vai fazer o que se chama essa sociologia do conhecimento, que é esse caminho que ele abre, vai dar origem ao projeto que o Marcel Mauss comenta nesse texto da aula de hoje, que é de uma história social das categorias do entendimento. É muito legal o início do texto do Marcel Mauss. Ele faz uma explicação sintética da origem desse projeto, do que cada um fez, de uma forma que ajuda a esclarecer o conteúdo da aula anterior, inclusive, as formas primitivas de classificação, as formas elementares da vida religiosa, e como é que ele continua este projeto. Como é que ele continua esse projeto? Ué, onde é que está? Eu vou só iniciar, a gente faz assim um intervalinho, e se vocês, se as duas quiserem continuar, porque senão não tem sentido, são só duas, tá? A gente faz um intervalinho para tomar água e continua, assim, bem pequenininho, pode ser? Tá? Se tiver maçante, vocês digam, porque tem alunos que, enfim, eu estou tentando fazer de uma forma que seja bem mais comunicativa, né? Mas eu não tenho como saber, vocês têm que ir me dando um feedback honesto, tá? Se querem continuar, continuamos, tá? Então, o que a gente faz aí? Uns 5 minutinhos? 10 minutinhos? 5, 10 minutos, pode ser? Aí eu interrompo aqui 10 minutos. Então, eu retomo daqui a 10 minutos, então. Tá? Eu vou dar
interrompida aqui, vou pausar, tá? Então, a gente estava iniciando o texto sobre a pessoa no MOS, e eu quero dizer que esse texto ele se insere de uma forma muito consciente nesse projeto da história social das categorias do entendimento. Então, ele vai falar aqui nos primeiros parágrafos, se vocês me permitirem um pouquinho a leitura, né? Que ele vê formas de representar uma noção de eu, primeiro na linguagem. Não existe linguagem conhecida, seja de sociedades letradas, seja de sociedades ágrafas, em que não exista o pronome eu. Ele fala em determinado momento, não sei se achar alguma sociedade que esse pronome eu, mim, né, não pertence ao cabedal da língua. Ele vai dizer isso ali na terceira página. Mas então a investigação dele, ela tenta fazer uma espécie de teoria, como ele costuma fazer, né, uma teoria comparativa sobre fatos que ele encontra em sociedades e épocas que não se conhecem entre si. Ele não está com isso querendo dizer que se vai achar uma espécie de universal empírico ou lei universal. Não, longe disso, não é esse o projeto dele. É tentar achar certos denominadores comuns, tá, que permitam repor essa questão no centro de investigações novas. Investigações seria a busca da noção de pessoa em diferentes sociedades, ou seja, como, em vez de se assumir como certa aquela divisão que eu falei do Radcliffe Brown, né, de uma pessoa como um esqueleto de relações, que está no conceito de estrutura social dentro do livro Estrutura e Função na Sociedade Primitiva, e do outro lado, um indivíduo empírico. O Marcel Mauss está partindo de algo que vai caracterizar, aliás, a passagem do Durkheim para o Mauss, a passagem daquele Durkheim da sociologia, das categorias do entendimento, e eu não falei antes que, ao contrário do Marx, né, o Durkheim não está tentando desmistificar algo que está encobrindo, né, um conflito oculto. Ele está se perguntando sobre uma coisa assim que é muito própria de uma tradição que ele se insere, que é a tradição do Kant, a partir da crítica da razão pura, é se perguntar sobre as condições em que um objeto pode ser conhecido. E aí ele transforma essa pergunta no seu trabalho, ele converge essa pergunta nas condições necessárias de existência de um objeto que é a sociedade. Então ele está o tempo todo se perguntando, eu falei antes da moral, e essas relações, para existirem, elas, como a gente não está falando de sociedades de formigas, cujas finalidades e relações elas se repõem ad infinitum. Então você sabe que você vai ter aquela colmeia enfim, com soldados, com rainha, enfim, com pulgões que são escravizados, etc. E tudo isso sinalizado de uma forma que não tem variação de norma, ou seja, a tendência é a uniformidade. Eu estou falando isso porque existem sociedades animais. E eu não estou fazendo uma diferença entre o homem e o resto dos animais. Não. Eu estou dizendo que algumas ou muitas das sociedades animais não têm algo que vai ser a característica da transição do Durkheim para o Mauss, que é entender essas relações sociais como investidas num mundo de relações simbólicas. O que vai importar a partir de Mauss é este mundo de relações simbólicas. Essas relações simbólicas elas são representadas na linguagem,
A existência de pronomes, mas também simbolizadas em teologias, em mitologias, em rituais. Esses rituais ele vai ver lá nos povos Pueblo, ali do Novo México, né? Ele vai ver ali entre os Unis, por exemplo, né? Ele vai citar um autor chamado Cushing Stevenson, né? E ele vai mostrar como, através de máscaras, de títulos e de emblemas que aquelas pessoas vão portar, a posição social daquelas pessoas dentro daquela sociedade indígena, ela é dramatizada, né, nesses sinais. Ele vai dizer, a ideia de pessoa entre os Uni, ela vai estar submersa, né, dentro de máscaras cerimoniais ou dentro de papéis nos quais as pessoas, a noção de pessoa, né, essa noção de pessoa, depois ele vai fazer uma etimologia e uma genealogia, ele vai mostrar a ascendência histórica dessa noção e suas raízes, mas ali naquela sociedade indígena, né, ela está submersa, como ele diz, em nomes, em papéis, em personagens que são definidos pelo grupo social. Outra sociedade que ele examina, e ela é uma fonte muito rica e muito fecunda, né, de reflexão etnográfica, é a sociedade dos Kwakiutl. É onde agora, vocês olharem o mapa do Canadá, na fronteira com os Estados Unidos, né, do lado americano, vocês vão ver um estado que, eu não lembro se é Washington o nome do estado, mas é o estado mais ao extremo norte, perto ali onde tem Seattle. Tá? E do outro lado da fronteira vocês têm a Colômbia Britânica. Inclusive, eu tenho uma ex-orientanda que mora lá, que é a Viviane Gauer. Né? Eu tenho uma tremenda inveja daquelas paisagens. Um dia eu quero visitar aquilo. Vocês sabem que o Canadá é o país que tem a maior quantidade de terra em parques nacionais do mundo. Eles têm um tremendo orgulho da preservação de seus ambientes naturais. A mesma coisa acontece na Noruega, que, aliás, congelou, né, os recursos destinados ao Fundo Amazônia, aqui para a preservação do nosso meio ambiente, mas isso é outra história. Pois bem, naquela região geográfica, existiram grupos indígenas, né, que tinham rituais muito elaborados, e alguns deles assim descritos por Franz Boas, e depois o material foi fartamente usado no Ensaio sobre o Dom, de Marcel Mauss, e eles têm uma espécie, eles tinham, né, porque foi proibido, né, um ritual que se chamava o potlatch. Vocês já ouviram falar? Então, esse potlatch era um ritual de consumo ostentatório, né, e que também era uma disputa entre tribos diferentes para ver quem dava a melhor festa, né, a melhor queima de peles, e às vezes eles matavam, inclusive, escravos, afogavam no mar, né, como me contou o professor Schmitz, né, que foi meu professor de teoria antropológica e que ainda está nativa, né, o arqueólogo Pedro Inácio Schmitz, né. E o terror
que esse ritual causou aos administradores britânicos, ele não se devia tanto à possível perda de vidas humanas, mas à incapacidade que os eurodescendentes tinham em entender e aceitar um ritual que envolvesse desperdício de recursos que fossem preciosos. Essa é uma boa para ti, Ana Paula. Dá uma olhada nesse potlatch. Ele é fundamental para as discussões de antropologia econômica. Aliás, eu tenho um belo livro em francês sobre isso, que eu imagino que eu tenho uma fonte, mas enfim, mas eu acredito que haja bastante material em espanhol também sobre antropologia econômica. Então, isso foi tomado como pelo Marcel Mauss como um dos exemplos, né, desta troca cerimonial não utilitária, ou seja, não comercial. O outro exemplo é o famoso Kula, do Malinowski. Eu não preciso lembrar vocês da importância que o Kula tem na história da antropologia. E nas ilhas de Tonga, havia um intercâmbio cerimonial de presentes por ocasião do nascimento de uma criança. Naquela sociedade aborígene, né, de Tonga. Tá? Aí eu só me permito fazer um parêntese sobre a linguagem. A terminologia nativo, aborígene e índio, tá, ela é um uso e um costume histórico que foram usados para designar, né, populações originárias de diferentes pontos do planeta. Né? Nativo acabou sendo consagrado para as tribos africanas. Aborígene para aqueles povos ali da Micronésia, Polinésia, Melanésia, Nova Guiné e Austrália. Certo? A ideia do ab-original. Né? Então, é alguém que é original do lugar. E índio, bom, é uma história bem conhecida. Esse termo esse termo falso, esse produto desse equívoco ou desse projeto que os europeus colonizadores, né, usaram para designar as populações que supostamente seriam uma parte da Índia, que depois foi chamada das Índias ocidentais, né, porque as outras eram as Índias orientais, depois vieram as companhias das Índias. Isso acabou virando uma terminologia consagrada na história do pensamento antropológico. Tem um livro, se vocês quiserem, que fala dessa história da ideia de primitivo na antropologia, um livro que foi traduzido, um livro excelente, né, chamado A Invenção da Sociedade Primitiva. Acho que eu tenho ele em PDF em português, se vocês querem, de um dos mais respeitados historiadores da antropologia, que é um antropólogo chamado Adam Cooper. Ele tem a melhor, a mais gostosa história da antropologia britânica. Se chama Antropólogos e Antropologia também. Tá? Certamente Carla já teve contato, né? Mas eu posso disponibilizar a vocês também esse material, se vocês quiserem. Tá? Enfim, então o projeto do Marcel Mauss é fazer a história social de uma categoria do entendimento. Tá? E é também esse projeto de fazer uma antropologia comparativa, porque não sei se você sabe, a escola sociológica francesa, ela pode ser resumida em duas grandes premissas. Né? Uma é a unidade da espécie humana, né? E a outra é a diversidade de suas manifestações. Então nós temos assim, o universal e o particular, né, unidos dentro de um projeto de conhecimento.
E esse projeto de conhecimento é um projeto que vai comparando sociedades históricas e sociedades contemporâneas a partir de questões que são comuns, como, por exemplo, esta questão da troca. Aonde Marcel Mauss vai ver a origem dos vínculos sociais, que ele separa nesses 3 vínculos, que está no ensaio sobre a dádiva: o dar, o receber e o retribuir. É esse intercâmbio cerimonial, esse intercâmbio de presentes. E ele vai localizar o ato social por excelência, não no ato da doação, e não no ato da recepção do presente, porque um presente pode ser rejeitado, mas no fato de que um presente que é dado seja retribuído. Porque ao retribuir um presente se fecha um ciclo. Fecha um ciclo e se inaugura um outro ciclo, que pode permanecer. Então, eles se interessavam por esses ciclos onde os presentes vão circulando através desses 3 gestos do dar, receber e retribuir, que depois Lévi-Strauss vai interpretar a partir do princípio da reciprocidade. Seria uma estrutura simbólica que obrigaria, como uma necessidade interna dos seres humanos, mas que sugerida e internalizada através de dispositivos da cultura, nos faz querer restituir uma unidade perdida. Essa unidade perdida, ela é fraturada na troca e restituída no gesto de retribuição da doação. E o Lévi-Strauss vai ver isso na linguagem, ele vai ver isso no intercâmbio de presentes, ele vai ver isso na economia, né? Nas trocas econômicas, e ele vai ver isso nos sistemas de parentesco, que ele chama de trocas de mulheres, né? Isso depois rendeu algumas críticas das feministas. O fato de que, mas aí o Lévi-Strauss diz, não, mas não é a mulher, não é um objeto, como outro qualquer, etc. Aí começou toda uma discussão, né, que é interessante observar. Tá? Mas todas as estruturas elementares do parentesco, ela se baseia na leitura e na continuação desse projeto que nós estamos conversando. Esse projeto de entender uma sociedade como totalidade, como uma totalidade que pode ser comparada com outras totalidades, que se subdivide em partes. Você tem parentesco, economia, governo, né? Vocês têm rituais, vocês têm relação com o meio ambiente, vocês têm técnicas construtivas. Aliás, as técnicas, né, são tão importantes para o segundo texto, as técnicas corporais. Aliás, toda a antropologia da técnica, ela é inaugurada a partir desse segundo texto da aula de hoje. Tá? Então, para vocês terem uma noção da importância desse texto do Marcel Mauss sobre a noção de pessoa, que ele passeia ali, ele vai aos quaquiútla, que eu estava falando. Né? Uma vez eu vi uma exposição sobre esses quaquiútla no Museu do Homem em Paris, assim, mas há vários anos atrás. E eles têm técnicas de desenho, estamparia e produção de cabanas e de totens, assim, que é deslumbrante. Assim como cestaria e também estatuária. É um negócio que basta vocês colocarem no Google, aí vocês vão nas imagens, vocês vão ver a ideia que nós formamos de totem, como aquele objeto que parece um poste, mas é todo esculpido com figuras animais e colorido e desenhado com formas geométricas, ela vem assim, se não me falha a memória, com toda a segurança desses quaquiútla. E assim, como é que o Lévi-Strauss vai vê-los? Porque o Lévi-Strauss tem um texto, tá,
chamado... Você se importa se eu escrever aqui? A gesta de Asdrúbal, que é um mito Coatlicue. E o que a gente vê nesse mito, a despeito de uma análise muito sofisticada do Lévi-Strauss, é a relação dessas comunidades Coatlicue com seus recursos naturais. Com seus recursos naturais. Eles tinham foca, eles tinham peixe, eles tinham urso, eles tinham peixes do mar, eles tinham peixes do rio, eles tinham salmão, eles tinham truta. Né? E a truta, como vocês sabem, ela tem um percurso que ela vai e volta do oceano para desovar nos rios. Né? Eles têm uma série de pássaros, eles têm climas muito diferentes ao longo do ano. Então, toda essa diversidade de fenômenos naturais, né, ela é usada como componentes da narrativa mítica e maneiras de pensar ao mundo e pensar as relações das pessoas. Por isso que tem esse mito, a gesta. Uma gesta, o que é uma gesta? Uma gesta é uma canção épica que conta a história de um herói ou de uma heroína. E o herói ali é o Asdrúbal. Então esse texto é um texto que está no Antropologia Estrutural 2 e que ele se passa nessa tribo, nesse conjunto de tribos assim tão rica e interessante da costa oeste da América do Norte, na região do Canadá, que são os Coatlicue, e que também são objeto, além dessa discussão que eu estava falando na troca, que ele diz assim que ali se expressa como em nenhum outro lugar, talvez, uma modalidade de troca, que é um tipo de troca de tipo agonístico, ele vai dizer, porque agon quer dizer agonístico, qualquer Olimpíada, qualquer jogo de futebol tem um elemento agonístico, é um contra o outro. E ali é muito curioso que isso talvez interesse a Ana Paula, né? E as ideias de crédito e honra estão associados ao resultado do julgamento da eficiência da performance desses grupos durante o ritual do Potlatch. Porque o grupo que assiste a uma performance fica devedor de fazer uma performance melhor no ano seguinte. E o grupo que consegue fazer uma melhor performance vai acumulando honra. Ele acumula honra e acumula crédito. Então é uma espécie de economia primitiva que está ali. E o Boas e sobretudo o Marcel Mauss perceberam isso no ensaio sobre a dádiva. Está compreensível? Tem alguma dúvida até agora? Enfim, vocês, por favor, podem falar, podem usar o microfone também, até se em algum momento vocês quiserem, sentirem à vontade, abrindo a câmera para eu enxergar vocês, a Carla eu me lembro, a Ana Paula eu realmente não me lembro, eu não ficarei triste, tá? Mas se ficar assim também não fico triste, tá? Bom, então continuando. Os Coatlicue, eles comparecem no ensaio, desculpe, no texto sobre a noção de pessoa, né, falando a respeito da cada clã vai ter 2 nomes próprios. Então, a nominação, reparem, né, a nominação é um elemento muito importante, né, na construção de uma ideia de eu e de pessoa. Todo indivíduo, diz Marcel Mauss, tem 2 nomes para cada estação. Inverno, que é sagrado, versus o verão, que é associado ao profano. E cada clã vai ter 2 séries de nomes próprios.
Então ele vai dizer que a perpetuação das coisas e das almas é assegurada pela perpetuação dos nomes dos indivíduos. Eu vou dar um exemplo pessoal. Tá? Meu nome eu vou escrever aqui. Eu tenho só 2 nomes, eu não tenho o nome do meio, tá? Poderia ter, mas minha mãe, quando casou, muitos anos atrás, meus finados pais, ela abriu mão, é uma coisa impensável hoje em dia, do seu nome de solteira. Tá? Bernardo é o nome do avô do meu pai, que foi um imigrante judeu do leste europeu. E como vocês sabem, os judeus eles se dividem em 2 grandes ramos étnicos. Né? Um é o ramo europeu, que é da Europa Central, não é o ramo de toda a Europa. Mas é da Europa Central até ali a Rússia e a Ásia. Né? Eles chamam-se judeus Ashkenazi. E os judeus que originalmente eles moravam ali na Espanha e Portugal e foram expulsos a partir de 1492, com a tomada de Granada, e foram para os outros países árabes, porque fugiram da perseguição cristã. Né? Eles são chamados de judeus sefaradim. Por que tem esses nomes? Ashkenazi, para os judeus, quer dizer Alemanha, e Sefarad quer dizer Espanha. Então, in é o coletivo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque no costume dos judeus ashkenazi, os meus ancestrais, quando um ancestral ou parente próximo morre, é costume se dar o nome de uma criança que nasce homenageando um desses ancestrais mortos. Então, o meu bisavô ele já era falecido quando eu nasci, e eu ganhei o primeiro nome dele, que é Bernardo. Para a antropologia, isso significa que os nomes que os judeus Ashkenazi utilizam para nominar suas crianças, né, podem ser chamados de necrônimos. E necrônimo é o nome de um morto. Isso faz com que... Qual é o resultado disso? O resultado funcional é que os nomes vão se repetindo de geração a geração, tal como no Macondo, de Gabriel Garcia Marques. Que tinha o Aureliano Buendia para cá, o Aureliano Buendia. Né? Isso faz com que cada pessoa seja uma espécie de veículo portátil da tradição. Então essa é uma das estratégias de reprodução cultural de um grupo étnico cuja tradição é ser uma minoria étnica. Agora, Levi Goy é o nome da minha linhagem paterna. E por acaso existe num dos cemitérios israelitas de Porto Alegre um túmulo aonde uma pessoa com exatamente o mesmo nome que eu, Bernardo Levi Goy, está enterrada, que morreu em 1950, que é este meu bisavô, que era imigrante. Então é uma condição de repetição, a tradição Ashkenazi. Através da nominação, nos diz Lévi-Strauss, no capítulo 7 do Pensamento Selvagem, existem 2 formas extremas de dar nome aos outros, e que o nome ele é uma forma de classificação sempre. Ou seja, é uma construção de pessoa no qual o eu de alguém
Ou seja, a sua identidade é inserida dentro de uma classe, que é um tipo de classificação social. Então o Levi-Strauss vai dizer, tem duas formas extremas de classificação dentro de um contínuo. Um é isso, meu sobrenome, Levi-Goy, significa que eu sou da classe dos Levi-Goy. Assim, não o meu nome, mas um outro nome qualquer, que é dado porque o pai ou a mãe se identificam um tanto com um nome. Então o Levi-Strauss vai dizer, é uma forma de classificar a si próprio através do nome que eu dou ao meu filho. E ele vai dizer que isto tem caráter totêmico. Pronto. Fecho aqui a explicação, mostrando que muito do que o Marcel Mauss faz é discutir esses nomes em diferentes sociedades e como eles estão relacionados à herança de títulos, às posições que as pessoas vão ocupar dentro de uma sociedade. Vocês veem que se trata de sociedades muito codificadas, muito regidas por determinados princípios que são conservadores e que tem que se reproduzir, se repetir de geração a geração. Tá? E é interessante porque ele faz uma verdadeira viagem. Ele vai à Índia, né? Ele diz a Índia é a civilização mais antiga a ter a noção de indivíduo. Ele fala da ideia de Sankara, e ele fala que no budismo o eu é uma noção divisível no budismo. Vocês veem a erudição que o seu Marcel Mauss tinha, né? Ele fala, eu não vou me deter na linguagem porque eu não entendo tanto de outras línguas. Dizem que ele dominava 20 línguas, entre as línguas orientais e as línguas europeias. Para vocês terem uma ideia da erudição do seu Marcel Mauss. Ele vai falar também da persona, aí é importante, porque aí é a ascendência linguística, é uma genealogia da ideia do conceito de pessoa como categoria, dentro de uma história civilizacional. O termo vem do latim, que é persona. Vocês sabem que muito do nosso direito é baseado no direito romano, e tem assim uma máxima do direito que ensinam nas primeiras aulas de introdução ao direito, nas universidades, que o personagem do drama jurídico é a pessoa. E isso é uma herança do direito romano, que está consignada no latim, na ideia de persona. E aí ele vai na China, ele vai em Roma, né? Ele vai falar em personagem, em máscaras rituais, né? Que é um fato fundamental de direito. Né? E existe, eu me lembro de ter lido e assistido eu não sei se vocês já leram alguma coisa da Maria Helena Chauí sobre a Grécia Antiga, né? E é muito interessante porque ela fala da tragédia grega, e na tragédia grega ela ficou muito popular, tanto as tragédias como as comédias, numa época em que a Grécia as cidades-estado estavam se encaminhando para formas democráticas. A gente sabe que do nosso padrão, aquela democracia era uma democracia que excluía mulheres, excluía os escravos, os estrangeiros, comportava escravidão, enfim, não estou nem falando da justiça, mas que se inventa uma forma, né, de organizar a vida política que ganha este nome de democracia, né, e que acaba fazendo com que determinados rituais religiosos, como as festas de Dionísio, que eram como carnavais, acabem sendo esvaziadas por festivais de teatro. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, entre outras coisas, festivais de teatro serviam para dar uma espécie de disciplinamento de algo que estava fora do controle, né, do governo das cidades-estado.
como, por exemplo, nesses rituais carnavalescos, que eram rituais de Dionísio, de inversão, né? De liberdade de costumes sexuais, de desregramento, etc. É um motivo que permaneceu na ideia de carnaval, né? São momentos. Por que o carnaval é tão importante? O Roberto da Mata tem muito a dizer sobre isso. Por que o carnaval é tão importante em sociedades não modernas, não individualistas? Porque ele é um momento ritual em que as hierarquias se desfazem e aquelas regras repressoras são atenuadas em nome de um liberalismo dos costumes que é feito através de rituais onde a jocosidade, né, desempenha um papel central. É por isso que essa figura grotesca, que é o rei Momo, né, acaba dando o tom, né, da linguagem ritual das relações naquelas festas lúdicas de carnaval, as festas populares de carnaval, né? Tem toda uma dramatização, tem toda uma dramaturgia o carnaval. Nosso carnaval. Que, aliás, esse deve ter sido o pior carnaval da história, né? Eu não sei vocês, mas eu fiquei em casa trabalhando. Posso perguntar o que vocês fizeram no carnaval? Saíram no feriado? Uma coisa assim? Só pra gente relaxar. Eu também, em casa, e sem perspectiva de... Enfim, eu não quero começar a sessão Muro de Lamentações, mas eu estou bastante preocupado, né? Eu até acho que esses momentos, e quando eu estudo para dar aula, quando eu estou dando aula, são momentos em que eu esqueço. Quanto mais a gente consegue fazer uma espécie de alienação virtuosa, tá? Eu acho melhor, tá? Mas, enfim, no carnaval você tem ali uma discussão a respeito, nos diz Roberto da Mata, das posições de indivíduo e de pessoa numa sociedade bastante hierarquizada, mas que tem um motivo individualista, que nunca, assim, que não se resolvem, mas que ao mesmo tempo encontram acordos. E aí ele vai falar que, enfim, dentro da casa nós somos pessoas, no mundo da rua nós somos indivíduos praticamente sem direitos, mesmo que hajam leis formais, etc. Que quando a gente tem para o da Mata situações, por exemplo, uma batida de trânsito, e as pessoas começam a discutir, começam a dizer, mas eu sou coronel do exército, mas eu sou general, mas não sei o quê. Aí, assim, nos conflitos, a parte antipática, que são as hierarquias da sociedade brasileira, ou seja, a noção de pessoa hierárquica, acaba se revelando. Tá? Bom, enfim, deixa eu me encaminhar aqui para não tomar a tarde inteira de vocês, tá? E o Marcel Mose, ele vai pegando uma série de exemplos e mostrando como tem construções de uma visão de ser humano. Através dessa noção de pessoa, ele vai chegar a um clímax que é esta construção de pessoa na modernidade como ser psicológico. Na raiz disso, vocês têm uma formulação cristã da ideia de alma, dessa separação entre corpo e alma no cristianismo. E a ideia de alma é aquela fagulha divina que está dentro de nós, que é a matriz da separação entre mente e corpo. Tá? Em corpo e alma. E depois, por exemplo, o Filipe Descolar vai falar em interioridade e fisicalidade. É a proposta dele de compreensão do que ele vai chamar de 4 ontologias. Pois bem, fisicalidade não é senão uma outra forma de dizer o corpo. Interioridade não é senão outra forma de dizer a mente, o espaço psicológico, né, a alma. Vocês veem como é pregnante e ressonante, né, esta
ontologia da pessoa na sociedade ocidental. Não é assim em outras sociedades. Tá? Por exemplo, se vocês lerem um texto, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, chamado A Eficácia Simbólica. Vocês conhecem? Então, Ana Paula, Eficácia Simbólica está dentro de um livro que é fundamental, que se chama Antropologia Estrutural, onde o Lévi-Strauss expõe suas ideias de forma sistemática. E ele tem 2 capítulos desse livro, aonde ele está pensando a eficácia dos símbolos e como esta linguagem dos símbolos é ritualizada e como ela é capaz de produzir, através assim, do xamanismo, por exemplo, que é um exemplo que ele se detém bastante, ou sei lá, curandeirismo, feitiçaria poderia se chamar, mas os exemplos deles são tomados de xamãs de sociedades indígenas. Né? Ali você está produzindo uma transformação orgânica através da manipulação de símbolos. O que o xamã faz? O xamã é um grande contador de histórias, ele é um sonhador, e ele tem acesso também a contato com seres que, para outras pessoas, seriam contatos muito perigosos. Por exemplo, espíritos de animais, espíritos de donos da caça. E aí, na eficácia simbólica, você tem um parto difícil. Numa sociedade indígena, ali um relato dos índios Kuna, da América Central, se não me engano, são do Panamá. E esse parto está muitas horas e ele não está acontecendo. Certo? Aí eles chamam o xamã. E o xamã começa a pegar aquele sofrimento que não tem sentido, porque não dá pra... E ele começa a transformar esse sofrimento aos olhos de todos, da pessoa, da parturiente e da tribo, né? Ele começa a descrever um embate entre forças que estão fechando, né, o útero, né, e forças que poderiam abrir este útero para a passagem do bebê. E aí é toda uma viagem a um mundo interior, né, que ele é representado através do corpo humano, mas todo o corpo humano ele digamos, território desses espíritos. E ao conseguir, assim, ó, não é só um mito que é contado, é também uma forma de fazer gestos rituais, ou seja, de técnicas de corpo, no qual este mito ele é encenado através da narrativa, com inclusive ritmos de respiração correspondentes à contagem desse drama, ou seja, ele é um especialista em narrativa, né? E a narrativa ela tem uma espécie de, como toda poesia épica, ela tem uma musicalidade, ou seja, ela tem momentos de aceleração, momentos de pausa, né? Até que em um momento as forças, vamos dizer, as forças do bem, né, acabam convencendo as forças que não são do mal, né, mas que de alguma forma estão insatisfeitos, alguns espíritos ali, e aí isso acaba produzindo uma sugestão na parturiente em que esse parto acaba acontecendo. E aí ele está explicando a eficácia, né, a eficácia do xamanismo. Ao fazer isso, é uma concepção de pessoa que tem ali dentro. Vocês estão entendendo? Por que é importante entender esses rituais? Por que é importante entender o xamanismo? Que é uma linguagem no qual valores e representações privilegiadas para uma sociedade acabam se expressando. Tá?
E aí, assim, para fechar o texto esse do Marcel Mauss, ele vai falar ali da pessoa ser psicológica e dizer que essa categoria do eu, e depois isso vai ser tão importante no... Aliás, o Luiz Dumont foi um discípulo mais próximo e mais dileto do Marcel Mauss. Luiz Dumont, que está nas nossas aulas mais adiante. Ele vai falar, o Marcel Mauss, em debates teológicos dos séculos XVII ao XVIII. A alma é uma substância ou ela é suportada por uma substância? É a natureza do homem ou uma das naturezas do homem? Tá? É como esse debate pode ser remetido a um debate anterior sobre, vocês sabem que a Santíssima Trindade é o dogma central das que junta as diferentes tradições cristãs. Eu não sei, eu não sou cristão, eu posso estar dizendo uma grande bobagem, por favor, me corrijam. Tá? Faz sentido para vocês? Então, o que nós temos ali? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma pessoa só, certo? Mas eu pergunto, será que é um indivíduo só, essas três pessoas? Uma pessoa trina, por isso que é a Trindade. Mas são três pessoas que não são um indivíduo só. Né? Deus não é igual ao Espírito Santo e não é igual ao Filho. E, no entanto, essas três pessoas estão juntas nesse mistério. Aliás, para certas correntes cristãs em determinadas épocas, você dizer que é um indivíduo só, isso poderia te render prisão, execução, pena de morte, especialmente nos primeiros séculos do cristianismo, quando estava se formando essa concepção teológica. Então a gente tem aí uma concepção de pessoa trinitária. Concepção de pessoa trinitária. Depois isso vai remeter à ideia de alma na Idade Média, e depois à ideia de mente cartesiana. Essa pessoa é aquela coisa, ela é divisível, é separável. Né? A alma, né, ela é livre fonte de ações, está determinada, é acorrentada por outros destinos, ela tem predestinação, quem é que criou, quem é que dirige, aí tem os debates sobre livre-arbítrio, determinismo, tem o debate se a alma é só dos cristãos, se os índios têm alma, tem um famoso debate na Universidade de Salamanca, né, no século XVI, entre Bartolomé de las Casas e um outro cara chamado Sepúlveda, né, se os índios que eles tinham descoberto tinham ou não alma, se eles tivessem alma, isso dificultaria o empreendimento da escravidão, para vocês terem uma ideia. Então, ter ou não alma tem consequências políticas muito sérias. Pois bem, aí ao final desse texto, enfim, ele vai falar também da reforma protestante, porque a reforma protestante ela vai abolir mediações, então a liberdade de consciência a partir do século XVI, o que é a liberdade de consciência? Não é só a liberdade religiosa, é a relação íntima que uma pessoa vai ter com Deus a partir da reforma luterana e que não pode ser mediada por nenhuma autoridade, como um padre, por exemplo, ou um monge. Né? A tua relação com Deus é uma relação íntima, própria, que ela se dá no silêncio de um diálogo interior e numa coisa que vai se chamar, mas que depois vai ter a sua versão católica também, o exame de consciência.
o exame de consciência. E depois isso, enfim, tem também o confessionário, tem um cara chamado Jean Delumeau, que estuda isso, que é muito legal, que ele estuda pecado, perdão, ele estuda a ideia de confissão, quer dizer, você tem uma ideia de ser humano, e de técnica é uma espécie de precursor da psicologia, o confessionário. Os que dizem que todo padre tem que ser meio um psicólogo. Mas o que importa para nós, e é algo que o Marcel Mauss vai entender, que a ideia do individualismo moderno, ela não está só, e daqui a pouco eu já concluo, para não ficar extensa demais a aula, né, que a ideia do individualismo moderno, ela nasce ali naquela reforma protestante, mas a fonte maior dela não é necessariamente o Lutero. É muito legal porque ele, ao pensar essa consciência individual, a liberdade individual, tudo aquilo que depois se seculariza no liberalismo, nos direitos do homem e do cidadão, da Revolução Francesa, nos direitos do cidadão ali da Revolução Americana. Isso aí começa a estar presente, né, em seitas protestantes, que não são necessariamente aquelas protestantes históricos oficiais, né? Você tem seitas protestantes que vão enfatizar uma individualidade, uma relação com Deus que vem do coração, né? Que vem do coração, né? Os pietistas, os puritanos, esses que vão para os Estados Unidos, né? Os metodistas, né? São seitas que vêm de classes baixas, né? Pastores de classes baixas e pessoas que não, na Europa lá, ainda na época pré-Revolução Francesa, que não se identificavam com aquelas igrejas tradicionais e queriam viver uma religião mais simples, mais enfim, sem muito rebuscamento teológico, sem muitos mandamentos, mas, claro, muito puritanas, porque um dos temas principais do protestantismo é a purificação, que a pessoa tem que ser uma espécie de santo. Tá? Mas tem muito canto que vem daí, tem toda uma tradição protestante, depois vira esse neopentecostalismo, tá? O pentecostalismo, que vem dessa tradição que tematiza um indivíduo empoderado pela sua relação com Deus e que não deve contas a nenhuma autoridade. E o Marcel Mauss foi sensível para isso. Ele coloca isso, ele fala dos irmãos moravos, como dos puritanos, dos metodistas, dos pietistas. Aliás, a família do Kant era pietista. Pietista tem a ver com piedade. Era uma seita religiosa que, assim, se vivia por regras, e, enfim, eles eram muito... mas não se identificava com um modo de entender a relação com Deus. Isso é muito importante. Hoje em dia pode parecer estranho, mas isso é muito importante na história das religiões. É porque nós, vocês, acho que a gente vive numa sociedade bastante secular, quer dizer, não mais tanto, né? Mas o nosso nicho aqui é um nicho para o qual a laicidade é muito importante para nós. Sem laicidade eu não podia estar dando essa aula, por exemplo. Eu teria o tempo todo que aprovar o conteúdo das minhas aulas por algum censor religioso. Isso é terrível, né? Então, pessoal, assim, eu queria, agora nesse momento, eu queria saber se tem... Esse texto, ele, do ponto de vista da noção de pessoa, ele é bem mais importante que o outro. O outro inaugura uma antropologia da técnica, é um texto muito interessante, ele abre um caminho novo, né, para entender a corporalidade como algo, ou o próprio eu, como produzido por uma técnica. E eu queria, enfim, saber se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, algo que vocês queiram falar e tal. E depois disso vem o individualismo, esse do liberalismo,
né, dos direitos do homem e do cidadão, mas também tem o romantismo, né, que eu falei na aula passada, essa subjetividade desvairada e imaginativa ali dos românticos alemães, né, e como é que isso acaba se convertendo numa sensibilidade consumista. Tem um cara que fala isso, né? O romantismo vira consumismo. A gente acaba consumindo emoções baratas, a gente acaba consumindo prazer de comprar, a gente acaba consumindo produtos da indústria cultural, quer dizer, tudo isso é uma transformação do discurso da exaltação da sensibilidade, né, romântica, né, numa estratégia de como vocês veem como o capitalismo capitalismo, assim, ele tem algo de genial nesse sentido, assim, que ele destrói, transforma tudo e coopta tudo, e é muito difícil imaginar algo fora desse capitalismo. Até tem um cara chamado Mark Fisher, vocês ouviram falar do Mark Fisher? O nome do livro é Realismo Capitalista. Vocês baixam na internet, não tem uns sites específicos onde é possível encontrar. E esse cara era mais novo que eu, já morreu, né? E ele foi um professor de filosofia. E eu acho que ele era também músico, uma coisa assim. E, e ele veio de uma classe operária, lá da Inglaterra. E ele passou muito perrengue na vida, depois da... Vocês sabem que depois da Margaret Thatcher, nos anos 80, foi um divisor de águas importante, quer dizer, ali entrou o neoliberalismo com toda a força. E a Margaret Thatcher, ela tinha aquela consigna, não existe isso como a sociedade, os sindicatos têm direitos demais, os trabalhadores têm direitos demais, os empresários estão com as mãos amarradas, tem que fazer reforma. Né? E, e cria-se com o neoliberalismo, para chegar no tempo presente, uma consciência de que, consciência entre aspas, né, na verdade uma visão de mundo, de que, e por isso o título do livro do Mark Fisher, você não consegue imaginar, aliás, você pode imaginar o fim do mundo, que é mais, ele diz assim, isso é muito chocante, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso veio logo depois das ideias de pensamento único, né? Que depois que o muro de Berlim caiu e o mundo socialista, enfim, ruiu e foi tomado por um capitalismo selvagem, etc., o capitalismo começou a se apresentar como uma espécie de solução única para os problemas humanos. E, acho que a Ana Paula pode me ajudar com isso, mas Carla também. É, né? Tem o consenso de Washington, né? E se imagina que se você fizer o downsizing, diminuir o tamanho do Estado e racionalizar tudo, isso, para mim, é uma pregação fundamentalista. Não sei se vocês concordam. Né? É um tipo de consenso dogmático que nem a Santíssima Trindade. Uma vez eu fiz um trabalho no início do... Aí vocês, por favor, falem alguma coisa. Aí peguem o microfone e me ajudem. Falem alguma coisa no microfone. Eu estou começando a ficar curioso. Né? Não querem um momento que vocês me digam por que estão interessadas? Ah, tu entrou como ouvinte. Não, que tu deveria ativar o microfone. Ai, deixa pra lá então. Desculpa, eu não sei como fazer aqui. Né? Ah, que pena. Deve, deve ter sido algo que eu deixei de fazer, né? Deixa eu ver aqui nas configurações. Abrir configurações. Uhum. Já tem microfone, Ana?
E se tu sair e entrar de novo? Eu te espero. Tem como? Não aparece a solução como você gostaria, aquelas áudio ou microfone só. Te lembra? Quando tu entra, aparece uma janelinha, né? Que tem dois ícones, assim. A esquerda é microfone e a direita é só áudio. Mas tu quer, eu espero, não tem problema. Tu tem como fazer isso? Aí eu tomo um gole d'água. Mas ah, não, a Ana Paula saiu. O Mark Fisher, Carla, ele vai falar disso no realismo capitalista. E é muito chocante. Vamos ver se a Ana Paula conseguiu o áudio. Não consegue ativar o... O microfone eu consegui. Oba! Isso é o mais importante. Oi, oi. Oi, que bom ouvi-la. Tudo bem, Tudo. Só eu aqui falando, eu vi, ah, meu Deus do céu. Queria ouvir, porque essa última parte, eu acho que ela faz um link com várias questões, né? Mas ali que eu estava falando do negócio do neoliberalismo, e o neoliberalismo, o que ele importa para nós? É que ele tem uma construção de uma noção de pessoa, de indivíduo. Né? Que é esse indivíduo empreendedor, né? Que é esse mito neoliberal do empreendedor, e que ele está associado com um discurso de inovação que está ferrando aqui as ciências humanas, tá? Está ferrando as ciências humanas. E quando a gente recebe aqueles formulários, assim, o que você produziu durante o ano? A gente, produziu um artigo tal, parecer tal. O que essa tua produção se converteu em patente ou não sei o que para o progresso e desenvolvimento nacional? Tu tem áudio, Carla? Tenho. Oba, então fala. Eu sou professora, né, de ensino médio e ensino fundamental, e essa questão do individualismo e a questão mercadológica na escola acaba sendo seríssimo. A gente tem nessa linha que estava sendo falado, né, a gente agora tem a disciplina de projeto de vida, né, uma ideia de empreendedor de si mesmo. O aluno vai pensar sobre os caminhos da vida que ele pode tomar, as opções de trabalho que ele pode seguir, né? E isso acaba sendo uma disciplina que diminuiu os períodos de história, períodos de sociologia, acaba diminuindo outros componentes curriculares para que eles pensem. E o material de projeto de vida também é uma coisa impressionante. Tem lá empreendedorismo e educação básica, né? Educação financeira, provavelmente. Educação financeira é o último capítulo desse material, e está sendo implementado tanto nas escolas privadas já há tempo, mas as públicas a mesma coisa. Mas isso é todo um projeto de desconstrução de uma herança, de uma tradição e de uma ideia de cidadão e de altruísmo e de solidariedade e de coletivo, né? Transformada apenas, né, nesse sujeito único quer dizer que esse sujeito do capitalismo neoliberal, né? Isso também está nesse espírito do Mark Fisher, quer dizer, se tu tem isso na educação básica, tu deixa essas pessoas incapazes de imaginarem qualquer saída que não seja individual. Qualquer saída para os problemas que não seja individual. Isso tem uma correspondência muito grande com uma certa mentalidade empreendedorista do Vale do Silício. Eu estou lembrando aqui
da minha colega, que eu gosto muito, lá de Santa Catarina, que é a Letícia Cesarino, que estuda isso. Eu nem sei se foi, bom, mas não foi nela que eu li num cara chamado Eugene Morozov. Que eu tenho um livro em algum lugar, um livro muito importante sobre o uso e a construção da arquitetura do mundo digital e como se relaciona com o neoliberalismo. E aí tem uma coisa que me chocou no Morozov, que ele vai dizer: o neoliberalismo ele vai pegar um problema coletivo e te oferecer, e te vender uma solução individual para um problema coletivo. Por exemplo, o problema do transporte público. Dá Uber barato. Entende? Tu tem um problema sei lá, de venda, agora deu esse problemão, assim, que os caras dizem, eu estava ouvindo um podcast de que a venda de dados, que esse vazamento gigante de dados, que é do tamanho de um Chernobyl, isso aí. E que os caras usam para vender os teus dados, né? Que é uma mineração de dados que saiu lá da Serasa e uma série de coisas e abriram os dados, assim, muitos dados de mais de 200 milhões de brasileiros. E aí vem uma empresa e diz, não, mas nós oferecemos a solução. Eu te digo, quem é que vendeu teus dados? Se tu pagar para nós, a gente produz a segurança para ti, algo que o Estado deveria dar. E o Estado acaba se transformando num bicho-papão. Tanto que a gestão da pandemia, essa gestão absurda e caótica da pandemia que nós estamos vivendo, e não é só aqui, também você vê isso nos Estados Unidos, etc. Bem que agora eles têm mais instrumentos, quer dizer, o Brasil tinha esses instrumentos, né? Mas, infelizmente, enfim,